Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal que trata de saúde mental, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Domingos Sávio, a psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? A psicologia positiva foi um grande movimento surgido nos Estados Unidos e encabeçado, pelo grande psicólogo americano Martin Seligman. E o Martin Seligman, ele foi até presidente da chamada psicologia, Associação Americana de Psicologia Humanista. E o Martin Seligman, ali por volta da década de 60, 70, e isso se disseminou pelo mundo, a chamada psicologia positiva, e é muito atual hoje, mostrando que a psicologia positiva, ela enfatiza aspectos até então que antes a própria psicologia não enfatizava. Porque a psicologia, ela tinha um viés muito voltado para estudar conflitos, traumas, transtornos. Então, dos aspectos nocivos do ser humano, de todas as suas dificuldades, suas dores, seus sofrimentos. E o Martin Seligman, ele entendeu que seria interessante, uma psicologia que tratasse de aspectos positivos, da grandiosidade que existe no ser maior, dos nossos sentimentos mais nobres que existem em cada um de nós, das nossas potencialidades. Então é aí que surge esse movimento chamado psicologia positiva. Que não é uma ideia aqui de você contemplar aspectos positivos pelo mero prazer de você estar tendo pensamentos positivos, negligenciando a realidade. Mas o Martin Seligman, ele percebeu que quando você cultiva aspectos positivos, você recebe um benefício tanto a nível orgânico, da manifestação dos neurotransmissores, principalmente aquele combo, das endorfinas, da dopamina, serotonina e ocitocina, que vão trazer situações de bem-estar, amorosidade, trazendo toda uma harmonia e uma homeostase orgânica, beneficiando tanto a pessoa como as pessoas que estão em volta. E ele enfatiza também, na psicologia positiva, que as relações interpessoais, elas são essenciais para o nosso processo de felicidade. Que até então a psicologia não tratava de felicidade, de bem-estar e harmonia. E ele aqui já traz contexto ligado à felicidade. Tanto que na psicologia positiva, felicidade está ligada a pessoas mais sociáveis, enquanto ser gregários, que é aquele ser que se relaciona, nós somos seres que nos relacionamos com as pessoas. Então felicidade está diretamente relacionada com pessoas mais sociáveis, pessoas que se relacionam bem, com pessoas que se relacionam bem, que são sociáveis, são pessoas mais felizes. São diretamente proporcionais. A felicidade com as relações interpessoais, processo de sociabilização com felicidade, porque nós somos seres eminentemente gregários. O outro é a nossa extensão. Aquilo que há no outro existe em cada um de nós. O outro, nesse sentido, é o nosso espelho dos nossos processos, daquilo que a gente vem fazendo, para com o outro, existe em nós, como também aquilo que a gente faz para o outro e que ainda não existe e que ainda nós não estamos fazendo em cada um de nós, existe esse potencial para fazer. Então o outro, nesse sentido, ele é a nossa autorreferência, ela é a nossa referência, bem melhor dizer, na busca daquilo que existe dentro de cada um de nós, na emancipação desse algo melhor, desse aspecto positivo. E essa psicologia positiva, ela comporta 5 pilares principais, que ele chama. As próprias emoções positivas, que é quando eu tenho emoções positivas, que eu vou ali cultivar alegria, harmonia, vou pensar de uma forma otimista. Isso eu experiencio também sensações orgânicas de bem-estar, de manifestação de neurotransmissores que vão ser saudáveis e para a preservação da minha harmonia e saúde física, emocional, espiritual. Isso é muito importante, as emoções positivas.
Um outro aspecto importante que ele traz é o engajamento. Como nós somos seres que precisamos nos engajar. Né? Engajar nas relações interpessoais, nos engajarmos dentro das empresas. Você vê as organizações hoje inteligentes trabalham muito dentro do contexto do engajamento, engajar os seus colaboradores, os seus parceiros na cultura, na visão, na missão, né? E nos valores da empresa. Então a gente precisa ali se engajar as pessoas, se engajar nas relações sociais, se engajar no trabalho que a gente realiza, numa ação que a gente promove. Engajamento é algo muito forte. E para que exista engajação, o engajamento, é importante sim, dedicação, nos dedicarmos, né? Promovermos energia. Né? E isso, nós somos muito fortes dessa energia, dessa ânsia, né? De agregar valor e principalmente nos integrarmos àquela condição a qual nós estamos nos engajando. Né? Então, para que exista engajamento, é fundamental dedicação, energia e integração. Um outro ponto que ele fala é relacionamentos. Os relacionamentos, eles são fundamentais. Acabei de mencionar que na psicologia positiva, relacionamento está diretamente ligado à felicidade. E felicidade está diretamente ligado a relacionamento. Relacionamentos, como nós buscamos conexões com as pessoas. Uma pessoa que vive só dentro do mundo dela, sem proporcionar nada para o outro, sem agregar valor para ninguém, ela vive num processo de solidão e de egocentrismo muito grande, achando que o mundo gira em torno dela. Então, relacionamentos, construção de relacionamentos em todos os âmbitos. E a gente começa o primeiro exercício dentro da nossa família, que vai se estender para a escola, que vai se estender para relações afetivas, que vai se estender para relações do trabalho e relacionamentos sociais como um todo. Isso é muito importante dentro da psicologia positiva. É o terceiro pilar. Um outro é significado, é o quarto pilar. A vida da gente precisa de significado. Tanto que ele estabelece 3 aspectos de vida para compor esse significado. O que ele chama vida plena, não é? Que é uma vida dentro desse processo evolutivo. É importante nós entendermos que nós somos seres espirituais vivendo uma condição humana e não o contrário. E nesse sentido nós estamos dentro de um processo evolutivo, de um ciclo de progresso constante. Isso é uma vida plena. Então a vida que vai contribuir para a nossa evolução, o nosso crescimento e o crescimento das pessoas, consequentemente, fazendo jus o terceiro pilar no âmbito de relacionamentos, né, de aprendizados e conquistas. Então a vida plena. Um outro aspecto de vida que ele coloca é a vida significativa. Uma vida significativa é aquela que vai tanto agregar valor para mim, fazer sentido para mim, como fazer sentido para outra pessoa. Nós estamos no mundo aqui não para brincar, não para passear. Me lembra uma fala do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho, onde ele, em uma das suas páginas belíssimas, ele coloca: a vida não é um parque de diversão, muito menos um circo, mas uma escola de trabalho e estudo intensivo. Então, dentro desse âmbito, nessa vida significativa, para trazer esse significado, dentro dessa psicologia positiva, que é o quarto pilar, eu preciso estar dentro de um processo de construção da minha vida, que precisa fazer sentido, significado, tanto para mim, quanto na vida das outras pessoas. Porque a gente vive também para contribuir primeiramente para nós, para o nosso processo de crescimento e, consequentemente, o nosso processo de crescimento vem a ter o beneficiar das outras pessoas. As outras pessoas irão se beneficiar desse processo de crescimento nosso. E uma vida agradável, que ele chama. Vida agradável é aquela vida que você vai buscar ansiar coisas, não é? Buscar relaxar, buscar lazer, ter prazer. Você buscar situações que vão te trazer um bem-estar e uma harmonia, fazer sentido para você. Não é? E eu me permitia uma vida agradável.
uma vida de conforto, uma vida de paz, de harmonia, que eu possa passear, que eu possa usufruir sim de bens materiais. Me lembra agora uma fala do grande mestre Jesus: vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então isso é algo muito importante para a gente se permitir fazer uma viagem, se permitir passear. Quantas pessoas não se permitem porque elas se acham culpadas? Porque muitas vezes seus prazeres estão condicionados aos prazeres do outro. E isso é algo muito importante. Não é dentro de uma atitude egoística, mas dentro da atitude de você se permitir prazeres e bem-estar. Você se permitir a harmonia, viajar, passear e ser uma vida agradável. Faz dentro do processo significado. Até porque se você contribui e faz tanta coisa para o outro e não permite fazer nada para você, você fica deficitário. Porque o principal e o primeiro benefício que a gente tem que ter é a si mesmo. Me lembro agora de um grande amigo espiritualista, onde ele diz, né, uma das principais questões que nós seremos interrogados é se a gente conseguiu, nesse estágio que nós estamos aqui vivenciando, terreno, né, se a gente conseguiu se fazer feliz, se conseguiu se dar prazer, se conseguiu se permitir ansiar. Isso é muito importante. É a chamada vida agradável. Então, a vida plena, a vida significativa e a vida agradável fazem parte desse quarto pilar da psicologia positiva, significado. E o quinto e último pilar é realização. Nós estamos na vida para nos realizarmos. Tem a ver com a vida significativa, não é? Tem a ver com engajamento, não é? Tem a ver com emoções positivas, tem a ver com estabelecimento de relacionamentos, né? Tem a ver com significado, realização. A gente está aqui primeiramente para nos realizarmos na vida, vencermos esse mundo e realizarmos a vida das pessoas. Então percebam esses 5 pilares, como eles são importantes dentro da psicologia positiva, aonde quando eu começo a ter pensamentos nobres, construir relações, né, com as demais pessoas que estão ao meu redor, isso eu me desenvolvo e desenvolvo o mundo de tal forma que isso traz paz, isso traz harmonia para mim e para as outras pessoas. Eu costumo dizer que a psicologia positiva ela é tanto um convite para o desenvolvimento intrapessoal, não é, o interno, do autoconhecimento, não é, da preservação do bem-estar e da harmonia e da homeostase interno, quanto, consequentemente, o interpessoal, das relações e do contributo que a gente podemos dar e precisamos dar para o processo de crescimento e evolução das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a psicologia positiva ela é algo muito importante, muito significativo e muito próprio para o momento a qual nós estamos vivendo. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aqui para a gente, se inscreve no nosso canal e desde já muito agradecido por você assistir mais um dos nossos vídeos. Um forte abraço.